Fala pessoal, estamos começando mais uma live e hoje vai ser sobre imposto de renda com meu amigo do IR Blindado. Estou esperando ele entrar aqui na aula e aí a gente já começa o nosso bate-papo que vai ser muito importante, pois em breve nós temos aí a declaração do imposto de renda e como todos sabem, é muito importante que a gente aprenda a declarar o imposto de renda. Esperando o Diego chegar aí. Alô, Fala, Diego! Tudo alô! bom com você? Fala, Mark, como você tá, amigo? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus, né? E por aí, tudo certo? Sim, por aqui tudo bem também, na correria, né? Muita gente precisando de ajuda nessa época aí que a declaração de Imagino, imposto de renda tá chegando, mas é com isso, eu tô certeza. aqui para ajudar mesmo, então tô me desdobrando aqui, graças a Deus, nenhum investidor tá ficando na mão. Isso é importante, isso é importante. Isso é uma coisa muito boa para você me falar. Você também faz imposto de renda para traders, se alguém Sim, precisar. sim, sim. Eu preparei aqui, na verdade, Mark, a seu convite, né? Preparei especialmente Uhum. uma aula efetiva aqui, bater papo, ele precisa saber para estar em dia com o imposto de renda, tá? Sim. Então eu montei aqui alguns tópicos, tá? Que eu acho que é importantíssimo a Uhum. gente trazer aí para os seus alunos, para a galera que te acompanha, a Uhum. importância de alguns detalhezinhos que um trader tem que estar atento na hora da declaração, tá? Sim, com Eu, certeza. no IR blindado, né, que é um método que eu desenvolvi para ajudar investidores nesse processo, eu abordo também imposto de renda em day trade, né? Na verdade, o IR blindado, o Aham. foco é ajudar o investidor da bolsa de valores, independente do tipo de operação que o investidor faz, né? Independente de você Uhum. ser day trader, swing trader, investir em fundos imobiliários, o IR blindado é um método que ajuda, pega o investidor pela mão e faz ele ficar em dia, né, com o imposto de renda e ainda economizar nos impostos, né, já que a gente aplica algumas Aham. técnicas de eficiência tributária que faz o investidor todos os meses economizar um pouquinho de imposto, que no longo prazo dá um dinheirão. Com certeza, com certeza. Eu fiz essa pergunta porque ultimamente eu tenho recebido uma. O pessoal vem me perguntar muito: ah, Marcos, você sabe quem faz imposto de renda, tal, não sei o quê? Eu falo: ó, eu faço o meu, pago as DARFs, certinho, chega no final do mês, faço a declaração lá, né? Com o pagamento das DARFs, tudo. Mas o caso que o pessoal vem me procurar, você sabe que já é aquele caso que já está tudo embadanado. O cara fez 50 mil operação em ação, aí fez uma corretora e na outra não, e faz aquela confusão, aí faz day trade, faz swing trade, faz aquela lambança, né? Na hora que você vai ver, é um trabalho, viu? Exatamente, exatamente. Eu conheço bem esse tipo de situação. Eu estou com muitos alunos novos, né, lá na Uhum. comunidade TR Blindado, que entraram nessa situação, né, que investiram durante o ano todo de 2020, fizeram todos os tipos de operação possível, e aí chegou agora e percebeu que estava com tudo fora de ordem, né? E aí, né, no IR blindado eu desenvolvi justamente para isso, né? A gente tem um sistema de apuração com importação automática de nota de corretagem, que importa todas as notas do ano inteiro em segundos, então o cara Olha, fica é muito bom. e já Cortando um pouquinho, Diego. Chico caiu. Caiu a live. Enquanto isso, eu vou avisar o pessoal aqui.
Tô achando que caiu. Vamos ver, aguardar um minutinho, o Diego voltar. O pessoal vem chegando aí, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vamos bater aquele papo com o meu amigo do IR Blindado, Diego, que vai falar tudo para a gente sobre imposto de renda. Vamos desmistificar esse assunto hoje aqui na nossa aula. Ele está voltando aqui. Voltei. Machucou? Caí aqui, mas tá tudo bem. Não machucou, não. Então tá tudo certo. Muito bom. Então eu tava Então, falando. e aí o pessoal muito me pergunta isso daí, mas já é aquele caso já que já tá tudo lascado e muitos eu mando procurar você, viu? Falar, ó, É, vai lá no Diego lá que ele deve ter a solução para você, porque é um negócio bem difícil. e tenho mesmo. É porque, como eu estava te falando, eu recebo muitos alunos, muitos deles são day traders que começaram, né, na Bolsa em 2020 e chegam realmente com o IR todo fora de ordem, né? E com o IR Uhum. blindado é muito fácil, porque a gente tem um sistema que importa as notas de corretagem automaticamente, então o cara consegue lançar as operações do ano inteiro na planilha de apuração do IR blindado, leva alguns minutos e já tem lá o cálculo pronto de quanto ele tem que pagar em cada mês, né, de DARF, se tiver que pagar, e também já dá as Uhum. informações prontas para copiar e colar na declaração, né? Então, assim, um Ah, problema perfeito. que ia Tem o levar. modelinho também da declaração lá, como ele tem que Tem, fazer? tem tudo, tem tudo. Tem uma aba ali específica, é só copiar e colar na declaração. Um processo que, sei lá, normalmente levaria algumas horas. Com IR blindado a gente conseguiu deixar de um jeito que leva minutos. Fica muito Ah, fácil. dependendo até alguns dias, viu? É, E deixa eu perguntar, nesse seu sistema, ele também importa de corretoras diferentes? Tá bom o áudio aí? Que eu vi se fazendo assim. Tá tá bom legal o sim. áudio? Tava vendo o comentário aqui. Ele, impo- ele Importa sim, importa de Mark. corretoras diferentes. Importa de todas as corretoras, tá? A nota tem que estar no padrão Sinacor B3, mas hoje em dia praticamente todas as corretoras já vêm na nota nesse padrão e as que Uhum. não vêm, se o investidor pede, ele consegue. Eles Então enviam. importa a nota da Clear, da XP, da Rico, do Banco Inter, da Modal, da BTG, da Easy Invest, importa de tudo. É só pegar as notas, salvar tudo lá numa pasta online e pronto. Clica num Uhum. botão e em Olha que facinho. minutos tem todos os cálculos do IR pronto, né? Então, assim, para quem está com o IR atrasado, é uma mão na roda, né? Você consegue Com resolver o certeza. seu IR por conta própria em poucos minutos. Mas é muito importante também, né? Eu sempre falo assim, uma vez que a pessoa resolveu o IR, é sair dessa situação de estar vendendo almoço para pagar o jantar, né? É Com certeza. importante Com certeza. o investidor aprender, entender alguns tópicos fundamentais, né, para saber como o IR funciona, para estar com isso sempre em Sim, dia e até acabar fazendo o seu IR de uma forma mais eficiente que você acaba economizando nos impostos, né? com Então, certeza. Com eu certeza. vejo E é muita. exatamente o que nós vamos falar hoje aqui na aula. Exatamente. Hoje você está na jornada do investidor profissional e nós estamos falando sobre imposto de renda. Muito bom, muito bom. Essa aula, eu preparei essa aula exclusiva aqui para a gente falar e vou trazer Olha aqui que ótimo. todos os pontos que um day trader tem que saber sobre imposto de renda, entendeu? Então, assim, com essa aula, a ideia é que os seus alunos saiam dessa aula sabendo tudo que eles precisam, tá? Depois tem que pôr na Uhum. prática, né? Porque conhecimento só É, adianta com se certeza. fizer, mas É. o conhecimento a gente vai dar todo aqui, tá? Então eu separei Uhum. aqui alguns pontos, assim, até para a gente poder ir falando. E você fica à vontade também, se tiver dúvida, se você Sim. quiser trazer alguma coisa, a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Mas eu acho Ah, é. importante. Eu até recebi umas perguntinhas aqui no Instagram do pessoal querendo saber. Legal, legal. Ah, a gente vai cobrindo. Eu acho, assim, uma coisa que eu gosto de trazer sempre, né, antes de começar, é por que é importante o investidor prestar atenção no imposto de renda, né? Porque eu vejo que muita gente ainda tem essa resistência, né? Vê o imposto de renda como se fosse uma coisa dificílima, uma coisa, ai meu Deus. Tem gente, eu já cheguei a receber gente que falando, não, eu vou sair da bolsa porque eu não quero ter que entregar a declaração, eu não quero.
assim, não vale a pena, né? Você vai deixar de investir, É, você vai deixar de é, de ganhar, evoluir pessoalmente, financeiramente, deixar de ganhar por conta que você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda, não faz sentido, né? Tem que ver isso como uma não, evolução e você tem que aprender a lidar com esses desafios, né? Faz parte da vida do investidor e está aberto para aprender coisas novas, né? Então, é importantíssimo entender por que você, como investidor, tem que tratar o imposto de renda como algo rotineiro, algo cotidiano, algo que uhum, faz parte do seu dia a dia como sim, com investidor, certeza. né? Não é algo que você tem que resolver quando não tem mais jeito, mas você tem que ter É, essa disciplina, tem que ter esse método de todo mês estar apurando seu resultado de forma 100% eficiente e pagando o seu IR, né? Até porque porque dá um trabalho, viu? é, Na outra live eu cheguei a comentar, mas eu acho importante eu comentar dessa vez. É, logo que eu comecei a investir na Bolsa de Valores, eu fiz algumas operações em uma corretora, e daí eu não gostei, que essa corretora travava muito, não sei o quê, era até campeã de reclamação, não vou acho que eu citar sei o qual nome, é. e acabei mudando. Porém, essas operações eu fiz assim, tipo, em janeiro nessa corretora, e passou-se o ano e acabei esquecendo elas para trás na minha declaração. E aí, passou ali uns 6 meses, mais ou menos, eu precisei, 6, 7, uns 8 meses, vai. Foi em agosto que eu fui renovar o passaporte. Quando eu cheguei lá, meu CPF estava bloqueado por causa dessas operações que eu fiz na Receita. Aí tive que ir lá na Receita Federal, falar, ó, eu fiz essas operações, perdi dinheiro, né, não sei o quê. Aí eles te ouvem lá, mas no final você acaba sempre tomando aquela notinha deles lá, né, a multa. De algum jeito eles acabam dando a mordida, né? Mas De algum jeito eles, é, é isso, né? eles te pegam. Assim, eu acho que para quem é day trader, o imposto de renda ele tem até uma importância a mais, né? Porque quem é trader é fundamental gerenciar risco, né? Se tem alguma coisa que um trader tem que fazer, é saber fazer gerenciamento de risco para poder sobreviver no mercado e ter consistência nos resultados, né? Acredito que Faz parte do gerenciamento, né? exatamente. E você gerenciar risco, né, faz parte de você saber evitar os riscos que você pode evitar, né? Você saber ali que risco você está disposto a correr e risco que você vai estar evitando. E o risco de ter um problema com a Receita Federal é um risco que é plenamente possível de ser evitado, né? E é um risco É, enorme você ainda estar mais, correndo. ainda mais eu acho que esse ano os caras vão pegar pesadíssimo em cima, porque estão catando dinheiro de tudo quanto é lado. É Então bem vai ser um ano provável. assim. É bem provável Talvez que em esse outros ano. anos ali passava um ou outro ali na peneira, mas esse ano aqui eu acho que eles vão vir para cima de todo mundo. É, a Fabiola comentou, né? Tem muita gente que fala, ah, não, a Receita não bloqueia, não sei o que, não sei o que lá. Vai esperando, Porque é assim. né? É. E assim, já aproveitando para trazer o pior erro, tá? Que um investidor, que um trader pode cometer é simplesmente não entregar a declaração. Porque se Sim. você negociou na bolsa com seu CPF, a Receita já sabe disso, ainda mais day trade. E ela já está esperando receber ali uma declaração no seu CPF. Mesmo que a sua declaração não esteja 100% perfeita, tá? É Uhum. melhor você entregar e depois fazer uma retificação do que você simplesmente falar, não, não vou entregar, né? Sim. Porque não receber a Assim, o pessoal, declaração, antes da gente fazer essa live junto, o pessoal vinha me perguntar, né, sobre a questão da receita, que eu perdi, o ano passado eu perdi dinheiro. Isso foi lá atrás, antes da nossa live. Ah, eu perdi dinheiro, o que eu faço? Eu falei, olha, vai na sua corretora, pega ali as notas, tal, mesmo que você não tenha 100%, você entrega as suas perdas lá. Vai ter o campo lá na renda variável, você vai lá, declara lá as suas perdas, tá? Mesmo que você não esteja 100% certo, é melhor você entregar, mesmo não dando certo, do que não entregar. Porque daí eles vão fazer essa retificação e tal, que ó, tá dando uma convergência aqui, e mas é mais fácil de resolver do que você não entregar, né? exatamente, exatamente. A declaração você pode sempre retificar. Agora, entregar em atraso,
você já vai ter que pagar a multa e não entregar, aí você está pedindo para a Receita vir atrás de você, né? É. Então, assim, não é tão complicado assim, né? Muita gente, eu vejo que é sempre assim, por uma falta de conhecimento que as pessoas veem, olham o processo como um todo e acham uma coisa muito complicada, muito difícil. Só que na verdade não, né? Se você tem um método, se você tem um jeitinho que você faz etapa por etapa, como eu ensino no IR Aham. blindado, né? No método da apuração blindada, você consegue fazer isso tranquilamente, né? Uhum. Eu tenho, assim, a maioria dos meus alunos nunca tinha feito o, a apuração, né, de imposto de renda. E com IR blindado, em poucos, não vou falar em poucos minutos, mas em algumas horas, né, porque a primeira vez você precisa Sim. entender como funciona o sistema, importar suas notas, já estava com tudo resolvido, tá? Existe para resolver um ano inteiro. E a partir daí, com alguns minutos por mês, você consegue garantir que você está sempre em dia com a Receita Federal, né? É. É assim, hoje eu costumo ensinar, né, aos meus traders eles fazerem ali o caderninho deles, né, a planilha deles, assim, tendo os seus ganhos e as suas perdas. Se eles perderam, é bom que nessa planilha eles já vão ter um cálculo mais ou menos estimado do que quanto eles vão poder investir. Mas o problema maior é realmente assim, o cara que está entrando no mercado, ele não tem nenhuma dessas informações, né? Não sabe nem que tem que declarar, por que, que tem que declarar, por que a Receita pega, né? E eu acho importante lembrar isso daí, que toda vez que você coloca uma ordem para fazer uma operação, né, de compra ou de venda no mercado financeiro, já é descontado 1% dessa operação, já que vai para o imposto de renda, né, para a Receita Federal, que é o famoso dedo duro do trader, Exatamente. correto? Exatamente, é isso aí. O IRRF, no day trade, ele é sempre 1% do seu resultado diário. Tá? Então você vai Uhum. fazer várias operações por dia, né? E a sua corretora vai apurar ali quanto que você ganhou naquele dia e vai reter 1% daquele valor para informar para a Receita Federal. Então, pô, o Diego foi lá, operou e ganhou R$ 200. Ou seja, R$ 2 vão ser retidos como IRRF para pagar para a Receita. Uhum. Ah, isso quer dizer que no final do mês eu só vou ter que pagar os 19%, porque 1% já foi retido todo dia? Porque a alíquota de imposto de renda e day trade é 20%, né? Então muita Sim. gente vem com essa dúvida. Ah, então só vou pagar 19%? A resposta é não. Por quê? Quando você opera e você tem prejuízo no dia, você não tem o IRRF descontado. Porém, você pode Sim. usar esse prejuízo para bater o lucro dos outros dias. Tá? Então, se eu ganhei 200 num dia e no dia seguinte eu perdi 100, o meu saldo naquele mês é 100. Né? O lucro que eu estou tendo Sim. por enquanto é 100. Só que eu já paguei R$ 2 de RRF ontem, quando eu ganhei os 200. Então, o que está faltando eu pagar já não é mais 19%. Né? Eu vou Uhum. pagar 20% de 100, seria eu vou pagar R$ 20 de imposto de renda. Né? Eu já paguei 2 Correto. no IRRF, falta eu pagar 18, então. Né? Então, a Então, ó, porcentagem que falta você pagar vai variar. Não tem uma regrinha dessa, só falta pagar 19. Não. Você tem que fazer uma apuração diária e ter o seu mensal. saldo mensal. Exatamente. Mensal. Então, ó, lembrando, pessoal, vocês vão pagar 19% sobre o seu lucro final, né? Sobre Não, o seu não. lucro final. É vinte por Não? cento sobre o lucro final. Essa é a alíquota, né? Só É porque assim, eu tô contando que 1% já foi descontado ali. Vamos falar que foi descontado na fonte. isso, mas só se o investidor só teve lucro todo dia. Se ele teve um É, dia de prejuízo, aí ele já vai usar isso. esse prejuízo para compensar lucros anteriores, e esse 1% ele já não vai mais ser mais 1%, ele vai ser mais em porcentagem. Tá? Então, Vamos quando contar chega. que esse investidor é meu aluno e ele está ganhando ali todo dia, igual meus alunos aí. Se ele ganhou Principalmente quem todo está fazendo a dia, jornada, se ele teve lucro o todo cara vai. dia, aí ele vai pagar só 19%. Tá? Sim, perfeito. Bom, é, deixa eu ver algumas dúvidas aqui.
o pessoal perguntando sobre imposto de renda, sobre os dividendos, que viram hoje, eu acho que o Guedes falando, isso daí. O pessoal já tá com a pulga atrás da orelha. Já tô ganhando um pouco de dividendo, então já vou perder mais um pouquinho. Atualmente os dividendos eles são isentos de imposto de renda no Brasil. Tá? Então você recebeu o dividendo, você não precisa recolher nada de IR, você Aham. pega esse valor e bota no bolso. Porém, isso não quer dizer que você não deve declarar esses valores, né? Porque uma coisa é você Ah, então, isso pagar é um ponto importante. e outra coisa é você Você tem que declarar declarar. que você ganhou. Exato. Você informar para a Receita Federal quanto que você ganhou, né, e de onde vieram aqueles rendimentos. Então, sim, tem que informar lá na declaração, na aba rendimentos isentos, onde você vai informar os dividendos que você recebeu, Ah, perfeito. tá? E Um outro ponto muito importante que eu sinto de trazer aqui para os seus alunos sobre o IR em Day Trade, Mark, é uma dúvida também bem comum que eu recebo sobre a ordem das operações. Né? A ordem das operações do dia vai influenciar o imposto de renda que o investidor vai ter que pagar, né? A apuração? A resposta é depende. Porque vamos supor que o como investidor assim? Agora realizou. eu fiquei um pouco confuso. Olha Agora eu fiquei só, o confuso. investidor, ele comprou, depois ele, no mesmo dia, tá? Ele comprou, vendeu, vendeu de novo, comprou, vendeu. Na hora de apurar o resultado dele, como é que ele vai casar as compras e vendas para saber quanto ele ganhou e quanto ele perdeu, tá? Se todas essas ordens que ele realizou durante o dia foram day trade, tá tudo certo, porque o saldo que ele vai ter Aham. vai ser sempre day trade e vai ser sempre tributado em 20%. Mas vamos supor que uma dessas ordens foi um pouco, já foi uma ordem swing trade, tá? Então, no Aham. total, ele comprou 500 ações e vendeu 700, tá? Então, e terminou o dia. Ou seja, ele teve 200 ações ali que foram uma operação swing trade, não é que ele comprou e vendeu no mesmo Sim. dia. Como é que ele vai saber qual dessas ordens ele vai considerar uma ordem swing trade? Né? Porque isso vai afetar quanto ele vai pagar de Com IR, certeza. né? Porque ele Aham. pagou, cada ordem que ele negociou foi um preço diferente ao longo do dia. E para a Receita Federal, o jeito de fazer isso é as primeiras compras com as primeiras vendas do dia vão ser os day trades. Tá? Então você vai Uhum. pegar as primeiras 500 ações que ele comprou e as primeiras 500 ações que ele vendeu naquele dia, e esse bloco aqui vai ser o bloco de day trade. Tá? O resultado de day trade vai ser em cima dessas ordens. As ordens que Aham. foram swing trade vão ser as últimas do dia, e aí esse resultado, esse preço dessas últimas ordens é que vai ser usado para apurar o seu resultado em swing trade. Tá? Então, Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. vamos lá. Vamos supor que eu comprei 500 ações de Petrobras a R$ 20, né? Beleza. E aí, foi passando o dia e eu comprei mais 500 ações de Petrobras ainda a R$ 22. Porém, as que eu liquidei foram as de 22, né? Que estava ali no gráfico. Vai, vamos supor. Mas a receita ela vai considerar sempre que foram as de R$ 20. É isso? Ela vai pegar as primeiras do dia, tá? Então você comprou Uhum. 500 lá a 20 e depois você comprou 500 a 22. Se você vender no mesmo dia 500, ela vai considerar o seu resultado em cima daquelas primeiras 500 que você comprou a 20, tá? Então você vai Uhum. sempre cruzar as primeiras compras com as primeiras vendas do dia para apurar os seus resultados. Uhum. E também recebi perguntas aqui do pessoal perguntando sobre FIIs, fundos imobiliários e também fundos de investimento, como que o pessoal declara. Tá. O fundos de investimento, de patrimônio que você tem em fundo de investimento, você não tem que pagar IR no DARF, nada disso, né? É bem diferente da tributação em bolsa de valores. Quando você saca esse valor, o imposto de renda é retido na fonte. Na declaração Ah, você vai perfeito. declarar lá no menu bens e direitos, porque o saldo que você tem investido nesses fundos compõe o seu patrimônio, tá?
Fundos Perfeito. imobiliários, apesar de também ser chamados de fundos, eles são ativos negociados na Bolsa de Valores. E por conta disso, eles recebem o tratamento tributário que outros ativos da Bolsa de Valores têm. Tá? Uhum. Então, para a Receita Federal, os fundos imobiliários eles vão ter uma categoria à parte. Né? Os lucros e prejuízos com a negociação de cotas de fundos imobiliários só compensa lucros e prejuízos em fundos imobiliários. Tá? Então, se você teve um prejuízo negociando fundo imobiliário, você não pode usar esse prejuízo para compensar lucro em swing trade, não pode usar esse Uhum. prejuízo para compensar lucro em day trade. Só lucros em fundos imobiliários. E esse lucro Ah, vai ser perfeito. sempre tributado em 20%. Não importa se você comprou ou vendeu no mesmo dia ou não, as cotas do fundo vai ser sempre 20%. E as Sempre pessoas vinte se... por cento. Sempre 20%. Porque isso aí tem uma confusão muito grande, né? O pessoal confunde assim essa diversificação de valor, de porcentagem entre ações e fundos imobiliários. Então tem essa diferença que o pessoal tem que se ligar, né? Sim, é totalmente diferente, tá? Apesar de tanto ações como fundos imobiliários serem negociados na bolsa, os lucros e prejuízos eles não se misturam, tá? As ações elas vão Uhum. entrar, né, na categoria swing trade ou day trade, enquanto que os fundos imobiliários têm a categoria só deles, né? E mais uma Uhum. vez, é importante entender a diferença entre os rendimentos do fundo imobiliário, né, que são as distribuições que o fundo imobiliário faz, essas distribuições são isentas de imposto de renda, e tem Por os enquanto. lucros provenientes da negociação das cotas do fundo, e esses sim é que são tributados em É. 20%. Então, assim, é, os lucros provenientes dos. Vamos colocar que seja parecido com dividendo, né? Para ficar mais fácil para a pessoa entender. Né? Aquele lucro que você recebe mensal ali do fundo imobiliário, esse daí é isento do imposto de renda até que o Guedes mude alguma coisa aí no mercado. Exatamente. Se tudo continuar igual, continua isento. É, por enquanto, até abril aí tá igual. Tá, tá. E já e no, nas ações também. Porém, tem a diferença é, do, da porcentagem do fundo imobiliário, que se você lucrou com essa ação, na negociação da ação, aí você tem que declarar. Correto? Você vai ter que, se você lucrou na negociação das cotas de fundo, você vai ter que pagar, né? Recolher o imposto de renda. Sim. Declarar tem que declarar sempre. Pagando ou não pagando, tem que declarar. Uhum. É importante, Declaração não tem nada que você fala, isso não precisa declarar. Não, se você tem que entregar a declaração, e qualquer pessoa que Coloca investiu tudo. na bolsa é obrigado a entregar a declaração, tem que colocar tudo. Não é só a parte de bolsa de valores, é tudo. Se você recebeu auxílio emergencial, se você recebeu aposentadoria, se você recebeu salário, se você recebeu herança, é tudo, tá? Tudo. Declaração é completa. Ah, importante isso daí, do auxílio emergencial, o pessoal também tem que declarar? Tem que declarar, tem que declarar. Não só tem que declarar, como se você teve um rendimento aí, né, ganhou mais do que acho que R$ 21.000 em 2020, você vai ter E que conheço um monte de devolver gente aí o que vai ter que auxílio devolver pro emergencial. governo. É, vai ter que devolver. Parece que no próprio programa da Receita Federal, quando você coloca lá, já aparece lá um campo para você gerar um título ali, um DARF, para pagar e devolver o auxílio. Pagar e devolver, né? É. Muito. E ó, outra pergunta aqui. Espera só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Posso falar aqui de uma dúvida comum Ah, também. pode falando, Vamos que eu lá. tô pegando aqui. A parte de isenção, né? Muita gente pergunta, e aí, day trade tem isenção, não sei o quê. Day trade não tem isenção? Nunca. Nunca. Day trade é Day trade é sempre só vinte tempo. por cento. Não tem colher de chá. Para day trade é sempre 20% em cima do seu lucro mensal. Tá? Então, a isenção ela vai ser válida só para lucro em ações com swing trade. Uhum. Né? Mesmo que você lucre com ações no day trade, não é isento, é só os lucros que você teve em ações no swing trade.
E nos sim. meses em que a soma total das A vendas de isenção ações. é aquela dos 20 mil, desculpa, Exato, te interromper. exatamente. Dos 20 mil. É isso aí. A isenção só é válida nos meses em que você vender no máximo 20 mil reais em ações, tá? E aí você tem seus lucros swing trade Só uma isentos. dúvida. Essa isenção também conta para mercados futuros, índice dólar, se Não, for Mark, swing trade ou não? não, não. A isenção é só para ações swing trade, tá? Lucros com contratos futuros não tem isenção nunca, independente de ser day trade ou swing trade. Lucros com opções não tem isenção nunca. Com BDRs não tem isenção nunca. Com ETFs não tem isenção nunca, tá? É só ações, quando for swing trade, que tem isenção. E aí é importante falar disso, né? Porque eu vejo muitos investidores, muitos day traders, inclusive, que fazem day trade com mercado futuro, né? Contratos futuros. E aí acabam não aproveitando, né, a vantagem que tem, que é a isenção de imposto de renda para ações swing trade. Né? Mesmo que você seja um day trader, você pode, de vez em quando, ali aproveitar uma ou outra ação que está baixa, comprar, né, destinar uma parte do seu patrimônio para ter ali umas ações na carteira. E em vez de É o você. fundo, é o fundo de oportunidade que eu gosto de Exato, chamar. Eu falo que exatamente. todo trader tem que ter para quando tem uma boa aí. Esses dias atrás mesmo aí peguei essa da Petrobras aí que foi até dada, né? Exato, essa da Petrobras foi dada. Então, assim, esse tipo de oportunidade, você, além de você aproveitar, ter essa reserva para aproveitar quando ela aparece, você também pode aproveitar a isenção em cima dela. Em vez de você realizar todo o seu lucro numa tacada só e pagar 15% de R, se você ultrapassar lá os 20 mil mensais, você pode ir Uhum. realizando o seu lucro aos pouquinhos. Todo mês você vende ali próximo de 20 mil para realizar uma parte desse lucro e não ter que pagar IR. Aí o investidor fala, mas eu queria continuar com essas ações da minha carteira por mais tempo. Tá tudo bem, no dia seguinte você já deixa uma ordem de compra agendada, essas ações voltam para Sim. sua carteira. Mas uma parte do seu lucro você já realizou. Então quando chegar lá na frente, você tá com o seu lucro todo realizado e isento de imposto. Você Uhum. acabou de aumentar o seu lucro em 15%, que não vão mais para o governo, vão vir para o seu bolso. E aí, ó, 15% é muito dinheiro, viu? Né? Muito dinheiro. São 3 anos de renda fixa, praticamente. Exatamente, exatamente. Pô, é o trabalho que dá fazer uma operação que dá 15%. Pô, ó, tem uma pergunta aqui que é sobre Forex. Eu tenho R$ 500, 500 dólares, eu acho, de lucro na Active e eu quero repatriar. A Active é uma corretora de Forex. O E ele quer Forex, repatriar esse dinheiro. Forex, opções binárias, hoje em dia eles são tributadas como investimentos no exterior, tá? Então é uma regra, é um processo totalmente diferente, tá? No IR Blindado tem um módulo inteiro lá, que eu, mais de uma hora e meia de aula, onde eu ensino passo a passo para calcular, recolher e declarar esses investimentos, tá? Mas uma informação importante sobre investimentos no exterior, que inclui o Forex, é que você tem isenção no mês para vendas de até 35 mil reais. Tá? Então, se você Hum, realiza até vendas, né, de até 35 mil reais no mês, que hoje em dia, com o câmbio que tá, deve estar dando uns 100 dólares de venda. eu acho que 50 50 dólares dólares. só. Mais 35 mil reais convertendo o dólar, né? Vê, se der menos do que 35 mil reais, você está isento, você não precisa pagar IR sobre o lucro daquelas operações. E uma outra informação importante também sobre investimentos no exterior é que você não pode compensar prejuízo. Se você fez uma operação que resultou numa perda, você tem que amargurar com aquela perda ali. Não pode guardar esse valor para abater das que você tiver lucro. Você vai ser sempre tributado nos que você tiver lucro e vai sempre amargar com o prejuízo das que você tiver prejuízo. Mas mas tem a taxa de repatriamento, né, do dinheiro. Por exemplo, quando tá lá, você manda para cá, e o governo vai cobrar lá o IOF, não vai? Essas coisas tudo. As Tem taxas. esses custos operacionais, depende muito também da corretora que você está usando. Tem também uma coisa que depende da origem do dólar, né? Você tem que separar
os dólares que foram provenientes de reais que você converteu para dólar e dólar que foram provenientes lá de fora que você já recebeu esse patrimônio em dólar. Então é como se você tivesse dois saldos em dólar diferentes. Aham. É uma coisa meio doida lá que a Receita inventou, mas que nesse módulo de R blindado ensina o passo a passo, tem lá certinho, preciso usar o Carnê-Leão, preciso usar o GCAP, tem outros programas da Receita que você vai precisar para poder fazer a apuração do investimento no exterior. Ou deixa o dinheiro lá e não repatria nada, não paga nada, é mais fácil. É, Já fica lá garantido. Se se precisar, ó, for, rapa fora, já tá lá já. é importante entender se a corretora ela opera no Brasil, né? Porque se a corretora ela é conveniada aqui no Brasil e ela segue as regras, ela é obrigada a passar informações para a Receita Federal, né? Então, às Assim, vezes também tem que. pelo que eu sei, essas de Forex, né, de mercado Forex, por exemplo, a Active e a Swiss Code, que é as que eu costumo operar, elas não têm nada a ver aqui com o Brasil. São lá de fora, uma é um banco da Suíça, né, a Swiss Code, que ela até te manda um cartãozinho de débito, se você quiser passar, internacional. Então, você nem precisa ter esse trabalho de repatriar o dinheiro, né? Lógico, você não vai comprar uma Ferrari com esse cartão, porque também eu vou falar, opa, de onde vem essa Ferrari aí? Mas, né? E a outra não, a outra você já tem que fazer o repatriamento do dinheiro para Active Traders. Ah, mas eu acho, assim, por exemplo, no caso da Venue, que hoje a gente vê bastante propaganda dela, eu acho que já tem que fazer, sim, botar na declaração. A Avenue com certeza. A Avenue tem que formar a declaração. A Avenue com certeza repassa as informações para a Receita A rece... Federal. Precisa informar seu CNPJ, seu CPF para abrir conta na Avenue. Então, Sim, não tem jeito, não tem como fugir. é. E agora, a do momento, Bitcoins. Bitcoins. Como Pois é, declarar os Bitcoins? Bitcoins ainda é uma discussão rolando, né? Eu não gosto muito de falar sobre o tema de Bitcoins porque a verdade é que eu não sei e a verdade é que ninguém sabe, né? Todo mundo tentando descobrir como é que vai ser isso, né? A Eu acho que nem o Receita, governo sabe muito bem. também não Acho que nem sabe, ele também sabe não muito sabe. bem como é Esse que ano eles pode. lançaram, né, códigos no próprio programa da Receita Federal de declaração, já Sim, tem códigos para você informar o seu patrimônio em criptomoedas lá, bitcoins, é, tokens, tem 3 códigos diferentes lá para você informar na declaração. Mas, assim, tem várias perguntas que aparecem, né? E se não informar, né? Não tem como o governo ficar sabendo? Se o governo uhum. quiser acessar esse valor, como fazer isso, né? Então, tem toda uma discussão rolando, que É eu acho assim, que é não vai ser uma praticamente coisa fácil. impossível, porque é só se tipo, o governo entrar, a Polícia Federal lá e catar o pendrive, né? Que tá a conta, né? Pô, É. aí pega, porque se for. Se, o Bitcoin justamente ele existe por não ter esse rastreamento, né? Igual os bancos da Suíça. Você não tem um rastreamento de pessoas, você é um Uhum. número lá, né? É. E, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Receita Federal tem como acessar o valor que o seu CPF depositou nas exchanges, né, Sim, de sim. criptoativos. Então, se o meu CPF depositou R$ 10.000 no mercado Bitcoin, isso a Receita Federal tem como saber, né? Ah, sim, sim, com certeza. Então, Mas também tem essa. não tem como saber essa questão do lucro, prejuízo, né? E aí, será É, que eles contabilizam como que você tem no lucro e você tem que declarar isso daí? Não sei também. o que está sendo muito divulgado atualmente é que tem uma isenção, né, de até R$ 35.000 em vendas no mês. Então, se você vendeu até R$ 35.000 em criptoativos, você está isento de IR. Né? Mas, de novo, está isento não quer dizer Perfeito. que você não deva declarar. Né? Então, provavelmente, você precisa informar lá que esses recursos vieram de venda com criptoativos. Ah, interessante. Bom, mas vamos voltar um pouco no day trade. É, e se. Como que é? Deixa eu ver qual que é a pergunta.
Aqui, ó. Eu só tive lucro um mês no ano. Como que eu declaro no imposto de renda? É uma pergunta mais tranquila essa. Tá. Você só teve lucro em um mês do ano, você vai. Depende de como você declara. Primeiro, você precisa ver se esse lucro foi um lucro swing trade, um lucro day trade ou um lucro com Não, fundos day trade, day imobiliários. trade, Lucro day day trade. trade. Legal. Então, foi um lucro com mercado futuro? Foi um lucro com opções ou foi um lucro com ações? Eu Porque, achei o mercado futuro. tá, na declaração, você precisa abrir o seu lucro. Não adianta você falar para a Receita Federal, eu tive R$ 100 de lucro em day trade. Não. Você vai ter que informar quanto que você teve de lucro em day trade em cada um dos tipos de ativo. Tem lá aberto para você falar lucro mensal em day trade em ações, em opções, mercado futuro índice e mercado futuro dólar. Tá? Então, você vai ter que abrir aí, né, fazer. O IR blindado faz essa abertura para você, o sistema já separa, já dá tudo certinho para você colar ali na declaração, por isso que eu falei que fica muito mais fácil. E você já informaria nesse mês que você teve lucro, esse saldo, tá? Na aba renda variável, você vai ver que tem várias abas ali, cada mês tem uma aba. Vamos supor que seu lucro foi em fevereiro, você vai abrir a aba de fevereiro, e aí na coluna de day trade, na linha de mercado futuro e dólar, você vai informar aquele lucro que você teve. E um pouquinho mais para baixo, nessa mesma aba, você vai informar o IRRF retido no mês. Tá? E aí o próprio programa vai calcular para você o seu IR devido e você vai colocar lá quanto você pagou de IR naquele mês, né? Se você pagou o seu DARF. Perfeito, Então, se você pagou o perfeito. seu DARF, tá ótimo, bota lá o valor que você pagou, tá tudo certo. Se você não pagou, corre lá no Scalc Web, já gera o DARF, paga, vai ter multa, vai ter juros, paciência, paga, e na declaração você coloca só o valor do principal, sem considerar os juros e as multas. Sim. Então é mais fácil pagar a DARF, né? Sempre que É, possível que não tiver tem lucro, como pague fugir, não sempre tem a como DARF. fugir. Teve lucro, se não for lucro isento, vai ter que pagar o DARF. E informar na Uhum. declaração sempre. Quanto tempo o trader tem para pagar essa DARF? O tempo que quiser. Porém, se você não pagar até o último dia útil do mês seguinte, aí você fica em atraso e começa a pagar juros e multa, né? Uhum. Então, na Então, assim, prática, você tem até fechou março. fechou março até o último dia útil de abril, Perfeito. Muita tá? gente tem essa dúvida, viu? É. Então a Acha gente que não tem que tá para fechar pagar. março. Tá para fechar março. Não dá para você pagar o DARF antes de fechar o mês, né? Tem que esperar o Não, mês não dá. fechar. Espera Ah, acabar então, meus alunos março, que já fizeram a meta do mês, aí não dá para vocês pagarem a DARF, tem que fechar o mês, hein? tem que esperar fechar o mês, é isso aí. Fechou o mês, aí você vai lá no Cicalc Web, porque o Cicalc Web, porque é o sistema online direto no site da Receita Federal. Tá? Gerar DARF por lá é muito mais seguro do que você gerar DARF em outros lugares, porque você já está informando diretamente a Receita que você está gerando aquele título para pagar o imposto que você deve. Né? Gerou sua Então DARF, aquela calculadora da corretora lá não é boa. Aquela calculadora que a corretora que gera coloca de DARF. posição. Olha, eu sempre fico Gera. um pouco receoso porque é uma coisa que você nunca sabe, né? Se o sistema ali Uhum. está realmente passando as informações para o site da Receita Federal. Provavelmente está, né? Mas eu sou um pouco mais cauteloso nessas horas, principalmente com o imposto de renda. Eu gosto de ir lá, se Calc Web, não leva nem 10 segundos, são 3 campos que você tem que preencher e sua DARF está gerada direto na Receita Federal. Então, assim, você tem todo o trabalho para É que o pessoal calcular, gerar. utiliza, utiliza muito a calculadora, essa calculadora, por conta que ela já tá ali o cálculo das operações que ela fez, entendeu? Sim, deixa eu até acender uma luz. Tá. Essa, as calculadoras, né, das corretoras, elas ajudam bastante. O problema é quando o investidor usa e opera por mais de uma corretora. Se você opera em É. duas corretoras, não dá para você usar a calculadora de IR da sua corretora, porque o IR é por CPF, não é por corretora.
Uma corretora não sabe sim. quanto que você teve de prejuízo na outra, quanto que foi seu custo operacional para fazer seu preço médio, quanto que teve de RRF retido. Não dá. Você precisa ter um sistema Sim. que consolida todas as suas operações em uma única fonte de cálculo, né? É isso que o Não, IR aí com blindado faz. certeza, com certeza. Não, assim, o que eu costumo aconselhar para os meus alunos é eles terem uma corretora de day trade e ter uma corretora de swing trade. Não ter as duas junto, porque essas duas junto é uma confusão danada, né? E aí causa aquela complicação na hora de declarar, o cara não sabe, aí já não sabe o que é o que, e aí faz aquela lambança, né? É muito difícil. Sim. Mas agora temos o IR blindado por quanto? Quanto? O IR blindado, antes a gente oferecia a versão básica e a pessoa depois comprava os upgrades se tivesse necessidade, né? Mas a gente viu que isso não estava atendendo bem, então agora a gente tem uma versão única, já vem o produto completo. O IR blindado vem com importador automático de nota de corretagem, você consegue colocar lá a nota de corretagem de todas as corretoras e em minutos já ter tudo lançado do ano todo. Vem com o sistema de apuração completo, que vai fazer a apuração 100% eficiente, que eu chamo, né? Que é considerar o custo operacional, compensar prejuízo, fazer o cálculo do seu preço médio, separar a operação, o que é day trade, o que é swing trade, tudo de forma automática, tá? E ainda Uhum. com todas as aulas e a parte de ajudar você a tornar seu imposto de renda mais eficiente, no sentido de fazer você economizar o máximo de impostos. Então, vai ajudar você a aproveitar ao máximo a isenção mensal, vai ajudar você a realizar prejuízos que você pode realizar para poder compensar lucros futuros, tá? E tem também a comunidade do IR Blindado, é um grupo exclusivo no Telegram para quem é aluno do IR Blindado, onde eu estou lá todo dia, junto com a Fabíola, Cristina, vários outros alunos e contadores, respondendo todo mundo que precisa de ajuda. Tá? Então, para poder ficar com o IR em dia e ainda economizar os impostos, o valor do IR Blindado é 497, tá? Ou 12 vezes de R$ 49,70, e o acesso ao sistema é vitalício e permite apuração Uhum. retroativa também. Então, com Ó, acesso a IR perfeito. blindado, você consegue apurar quantos anos de IR você quiser. Olha que ótimo. Se for calcular aí que você gasta aí uns 120, mais ou menos, 150 para um contador, e se você tiver o IR blindado, você já vai fazer isso o resto da vida sem precisar de contador nenhum. Já vai É, facilitar a os, sua vida e conta... muito. os contadores, em geral, só para. Se você já tem todos os cálculos mensais prontos, né, para fazer a sua declaração, é aproximadamente uns R$ 690, né, é o valor mínimo que eu conheço, que é o valor que a gente cobra, né? Tem muitos alunos que preferem que a gente faça a Uhum. declaração e a gente faz também a declaração, tá? A gente Ah, tem não, tô falando também. uma declaração simples, simples, Ah, sim, de sim, uma uma pessoa. declaração simples. É que se você for investidor, o contador vai pegar, vai olhar para Ah, você e falar assim, não, aí não quero. O que acontece? A maioria dos contadores não sabe fazer a apuração não de imposto de sabe, com renda para certeza. É uma investidores. dificuldade tremenda para achar pessoas que saibam Exato, fazer isso daí e que saibam fazer bem isso daí também, né? E a exatamente. maioria nem quer pegar, nem quer pegar, porque é um negócio tão complexo que o pessoal nem pega. Quando eu tive esse problema, que já faz assim, uns 4, 5 anos atrás, que houve o bloqueio do meu CPF, eu procurei diversos contadores, nenhum queria fazer, não entendiam, não sabiam nada de bolsa, até porque a bolsa de valores é um negócio, é uma novidade na vida do brasileiro comum, né? Então, Exatamente. as pessoas não têm a menor experiência. Exatamente. Então, ó, tem uma O pergunta aqui Thales para você, perguntou ó. aqui, ó, o valor contempla upgrade das versões de forma vitalícia também? Thales, o acesso ao IR blindado, ao sistema de apuração é vitalício e você tem 12 meses de acesso a todas as atualizações que forem disponibilizadas nesse período. Depois, se quiser renovar, a gente tem um valor promocional para os alunos para poder estender esse período por mais 12 meses, indefinidamente, tá? Ó, legal, bacana. Mas é bem isso que você estava falando, Mark. Tem uma grande deficiência hoje em dia, né? Porque a Receita Federal entende que é a responsabilidade do investidor apurar seu imposto de renda, né? Sim, Então, sim. assim, do mesmo jeito que é nossa responsabilidade de preencher a nossa declaração. Claro que na prática a gente precisa de ajuda, né? Então a gente vai atrás de contador, a Uhum. gente vai atrás de soluções que resolvem, ajuda a gente a resolver esse problema.
E foi justamente daí que nasceu o método IR blindado, né? Nesses últimos 10 anos eu tenho ajudado, começou comigo, né, com a minha necessidade como investidor de entender o imposto de renda, depois de desenvolvendo sistemas de apuração, né, e ajudando pessoas, investidores, amigos e investidores que me procuravam para tornar a apuração e o cálculo do imposto de renda deles mais eficientes. E a partir daí é que surgiu o método IR blindado, que hoje em dia eu consigo oferecer em maior escala, né, para os investidores. Hoje em dia já são mais de 2.500 investidores que usam IR blindado. E eu garanto para você que todos estão com o imposto de renda em dia. Com certeza. Deixa eu ter uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Tem diferença PF de PJ em day trade? Tem diferença. Tem diferença. A tributação em bolsa de valores para pessoa jurídica é totalmente diferente, tá? Eu nem entro nessa legislação porque é outra coisa. Aí tem que falar com um contador especialista em empresa, tá? O foco do IR blindado é pessoa física. Já dificultou ainda mais. É. Porque achar já um contador que faça de pessoa física já é difícil. De pessoa jurídica piorou ainda. Bom, minhas perguntas aqui acabaram. O pessoal do chat aí tem dúvida? Tem alguma dúvida? Show de bola, Mark. Vamos ver aqui. As dúvidas que apareceram a gente foi respondendo, né? Sim. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Sempre muito bom bater esse papo com você. Pô, sem dúvida. Eu agradeço aí a oportunidade da gente estar junto aí mais uma vez. Você é fera demais. Recomendo você sempre aí. Um monte de gente me pergunta, fala, ó, vai lá no IR blindado, que o cara é fera, sabe tudo. E além de tudo, é gente boa, a gente fina pra caramba. Tamo junto, cara. Obrigadão, Marco. Também super recomendo esse seu trabalho. Acompanhou bastante aí nas redes, né? A Jornada do Investidor. Sensacional, sensacional. Muito Agora lindo. a gente está nessa caminhada aí. Vão ser 14 dias totalmente gratuito. Aí estou passando várias dicas, vários macetes aí. Olha a galera aí. já está até ganhando grana já com o que eu estou ensinando só esses dias aí. Demais, e tá sendo cara. show de bola. Demais. Essa aqui é a quinta aula. Eu dei uma antecipada nela, ia ser mais no final. Mas por causa desse imposto de renda, muita gente falando, deu uma antecipada para a galera já poder já se entrosar no assunto, né? E poder já procurar você até para ver sobre a questão do IR blindado. Com certeza. Para não se ferrar depois. Com certeza. Ó, o negócio é feio. Muito bom. Também a galera que acompanha o IR blindado, dúvida de day trade, procura o Mark ali no perfil dele. Trabalho sensacional, vai ajudar. E também estamos lá à disposição no perfil do IR blindado. Muito bom. E é isso aí, então, Diegão. Muito obrigado aí pela participação. Valeu, querido. Pô, obrigado aí. Coração, hein, irmão? Ótimo final de semana aí. Para você e para todo mundo. Para você também. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Um abraço para todo mundo.